10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Torcida vascaína sempre canta pra ganhar. Sobra para Zanata, pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere para o Santos, executa para Roberto Dinamite, matou no peito, atenção, gol! Sensacional de Roberto Dinamite! Alô, vascaínos, mais um programa da resenha 10 minutos com Chicão. Terminado essa famigerada Série B, que eu resolvi chamar de Campeonato de Peladas de Várzea, em que essa diretoria que está aí jogou, acho que pela terceira vez, para disputar isso que está aí. Vale lembrar que isso já começou no ano passado, com o terceiro rebaixamento na história do clube. Dos 3 rebaixamentos, todos são vergonhosos, mas esse foi o mais vergonhoso da história, pelas circunstâncias que aconteceu, uma vez que o Vasco das 38 rodadas passou no mínimo 32, 33 na zona de rebaixamento e parte do campeonato sendo lanterna, e foi assim até o final do campeonato. Depois daquelas falácias todas do nosso amigo Eurico, que o Vasco não cai, comigo não tem segunda divisão, comigo isso não acontece, se o Vasco cair eu vou lá para Marte, para Sibéria, não sei para onde. E conclusão, o Vasco caiu. Caiu com aquele sempre entusiasmo dessa turma dos perucas, com aqueles papos de eu acredito, o Vasco não cai, o meu sentimento, e o raio que o parta, que essa turma de perucas começou com 1 e agora está pior do que Zika vírus e mosquito da dengue, se proliferaram pela torcida do Vasco, com essas frases, essas terminologias, verdadeiros micos que só envergonham a torcida do Vasco, que está totalmente alienada. Pois bem, terminada aquela vergonha do rebaixamento, o terceiro, fomos para a segunda divisão. Tem que disputar. Caiu e começou o Vasco com a obrigação de ganhar. Mas ó, isso aí, doido, eu doido quando começou já para terminasse logo, porque eu não ia suportar acompanhar 38 rodadas, vendo o Vasco disputar isso, onde colocaram o Vasco, jogando contra Tupi, contra Luverdense, contra esses timecos, e sem nenhuma expressão no futebol. Mas começou e eu sempre dizia lá no meu blog, que eu tenho um blog, eu dizia assim, bom, o Vasco vai subir com o pé nas costas, tranquilo, não tem nem como não pensar outra coisa. E foi se desenrolando, jogando futebol medíocre, mas ganhando ali 28 rodadas na primeira posição. E eu sempre dizia, o Vasco vai subir com o pé nas costas, mas não pelo futebol que está jogando, mas pela incapacidade dos adversários, que eram muito fracos. Virando o retorno, começou o Vasco a entrar em declínio, a fazer jogos ridículos em São Januário, sendo derrotado dentro de São Januário por Paraná, Paysandu, perdendo para Criciúma, Brasil de Pelotas, e a situação começou a se complicar.
o papel que o Vasco deveria fazer nessa segunda divisão, quem fez foi o Atlético de Goiás. Quem é o Atlético de Goiás? Que há pouco tempo estava na Série D. Passou o Vasco, ultrapassou, no final meteu 10 pontos na frente e chegamos na última rodada da Série B, com a hipótese do Vasco não subir para a primeira divisão. Tem que passar por esse papel, por essa vergonha de depender, tem que ganhar do Ceará para subir, ou mesmo perdendo, depender do Oeste para subir. Ainda bem que o Vasco ganhou, porque seria vergonhoso o Vasco perder para o Ceará e depender e subir com a vitória do Oeste. Mas terminou, a torcida que já tinha abandonado o time, e com toda razão, público de 2.000 pagantes, 3.000, acabaram com o negócio de sentimento, amor infinito, isso aí tem hora que enche o saco, que acaba mesmo e acabou, mas no jogo final houve uma chamada e a torcida compareceu, que é o maior patrimônio que o Vasco ainda tem por enquanto, essa torcida que lá compareceu e quase que paga um mico no Maracanã, quase, foi por pouco. Porque se depender dessa diretoria que está aí no Vasco, estão cagando e andando para a torcida. Há pouco tempo lá em Cariacica, o nosso presidente mandou a torcida se fuder. Quer dizer, eles não querem torcida em São Januário. Há pouco tempo, um sócio mesmo do clube, na social, por protestar, quase foi agredido lá pelo filho do presidente e pelos seguranças que o cercavam. Bom, tudo bem. O Vasco voltou agora para a primeira divisão. E em 2017, o que pode se esperar do Vasco? Para mim, com toda a honestidade, com essa gente que está lá, nada. Eu espero que não jogue o Vasco de novo na segunda divisão. Porque aí será o fim do clube. O clube que já vem há 16 anos patinando, há 16 anos tirando 2011. Ali o resto uma vergonha, só mico, vergonha, chacota. Espero que eles tomem vergonha na cara e não botem o Vasco pela 4ª vez na segunda divisão. Porque isso será o fim do clube. Entendeu? Estamos vendo aí, depois desse acesso de ontem, meio traumático, nervoso, em cima da hora, e depois nós somos obrigados a ver nas redes sociais esse grupinho aí que eu chamo de Turma dos Perucas, que começou com um, mas agora são diversos, apostar toda hora, chupa mulambada, a tua hora vai chegar a mulambada. Eu não sei, sinceramente eu fico sem entender. Às vezes as pessoas falam assim, porra, tu não é Vasco. Eu tô cagado dentro se eles acham isso. Entendeu? Eu não sou mais Vasco do que ninguém, mas eu conheço um pouco de Vasco. Então, o jeito de ficar apostando chupa mulambada, o time que vem numa Série B sofrida, quase que não consegue subir, e fica chupa mulambada, tentando sacanear o nosso arquirrival, que eu acho que tem que haver a rivalidade no dia do jogo. Cruzou o Vasco com o Flamengo, o Vasco venceu, tem que sacanear naquele dia todo e tal, e no outro dia acabou até o próximo encontro com o Flamengo de novo. Porque nós não estamos em condição de ficar chupa-mulambada. Meu amigo, os caras fizeram uma troca radical lá no clube deles, botaram uma diretoria que está saneando o clube, queiram ou não queiram. Botaram um clube que hoje tem 60 mil sócios, torcedores. É um clube que tem uma renda de 500 milhões por ano. 500 milhões por ano. Que estão contratando jogadores, ou mal ou bem, com nome, para que a garotada pequena, a garotada precisa ter ídolos, para que a torcida não vá se proliferando cada vez mais. Se você não tiver ídolos, a tendência da torcida é diminuir. Ainda mais na situação do Vasco, que está aí há 16 anos, que o último ídolo que o Vasco teve foi o Romário com 42 anos, e o Juninho com 38 anos de idade quando retornou. Então nós temos que esquecer o Flamengo, largar o Flamengo para lá.
Eu, por exemplo, nem ligo o Flamengo, se chupa mulambada, eu não quero nem saber. Eu quero saber do Vasco. Então a torcida do Vasco vai atrás dessas falácias aí de eu prefiro ganhar do Flamengo do que fazer sexo. Nós temos isso é um campeonato à parte. Quer dizer, desde que ganha, nós estamos numa situação seguinte, com essa torcida do Vasco. Quer dizer, que se ganhar do Flamengo, aí depois pode perder para o Luverdense, para o Olaria, para o Bangu, para o Paraná, levar a goleada de 4-0 para o Avaí dentro de São Januário. Desde que ganhe do Flamengo, não tem problema. Desde que ganhe do Flamengo, pode ir para a segunda divisão de novo. Chegamos nessa situação. Então, essas coisas têm que mudar. Porque se não mudar, vai haver uma eleição agora em novembro de 2017, do ano que vem. E se não mudar, meu amigo, se não mudar esse cenário que se apoderou do Vasco, esse cenário negativo, fluidos negativos dentro de São Januário, tanto com o Eurico, com o Roberto Dinamite, esses anos todos que vem se passando, o futuro do Vasco é trágico. Muito tem se falado, que se continuar assim, daqui a 10 anos o Vasco vai virar um Olaria, vai virar um Duque de Caxias, um Bangu. Eu nem chego a tanto, mas com certeza que vai virar um Botafogo, eu não tenho dúvida nenhuma. Se nada for feito pelas correntes políticas do Vasco, pelos sócios, pela própria torcida, isso vai acontecer, não vai demorar muito. Porque a garotada já está deixando de ser Vasco. A garotada na escola já tem vergonha de ir com a camisa do Vasco para a escola. Porque é muita sacanagem, ele está sendo sacaneado. Chega uma hora que ele vai mudar de time, entendeu? Por influência, às vezes, de um tio, ou de um vizinho, ou de um amigo, ele vai mudar de time. E é o que estão fazendo com o Vasco e ninguém reage. A torcida do Vasco hoje, ela perdeu o poder de se insurgir. Ela aceita tudo de cabeça baixa, só sabe reclamar nas redes sociais, Instagram, Twitter e o cacete, e aquilo não resolve, meu amigo. Tem que surgir novas lideranças na própria arquibancada, lideranças que mostrem para esse pessoal que isso que está aí não é Vasco. Não tem nada a ver com o Vasco isso que está aí nesses últimos anos. Precisa haver lideranças políticas também, novas lideranças políticas, porque são sempre as mesmas. Sempre as mesmas. O culpado do que está acontecendo com o Vasco é o próprio vascaíno. Porque vai haver agora uma eleição, de um lado vai estar o Eurico, que já está com a saúde um pouco abalada, não sei se vai ser candidato, mas ele, se não for, vai botar um candidato dele. E do outro lado, se tiver mais de um candidato, o Eurico leva a eleição de novo. Tem que ter um candidato só. E todas as forças, escolher um nome de consenso, deixar as vaidades de lado, pensar no Vasco. Tem 3 ou 4 correntes políticas aí hoje, espalhadas. Você tem que sentar, reunir todo mundo, pegar quem presta dessa, quem presta dessa, quem presta dessa, juntar tudo, fazer uma só. Porque tem gente que não presta também em todos os grupos. Tem gente que presta e gente que não presta. Tem uma porção de oportunistas que só aparecem de paraquedas quando falta 2 meses para a eleição, para fazer parte da chapa. E muitos até que não é que queiram ir para lá para fazer vidinhas, se arrumarem. Muitos têm até uma condição financeira muito boa e querem ser conselheiros para ter o privilégio de entrar no campo, de ir no vestiário, de levar um filho para tirar uma foto com o jogador. Não é dizendo que eles vão para lá para roubar, alguns. Outros andam com o sobrinho. Tem muito conselheiro que gosta de andar com aquele sobrinho de 17 anos, 18, atira colo. Né? Tem muito desse tipo. Então tem que botar gente que queira realmente trabalhar para o Vasco. O ideal tem que ser o Vasco. Porque todos criticam, por exemplo, o Eurico Miranda. Eu conheço o Eurico Miranda pessoalmente. Já estive do lado dele há muito tempo atrás. Hoje
Eu acho que ele está totalmente ultrapassado, já devia ter pendurado a chuteira há muito tempo. Mas a culpa não é só dele. A culpa é daquele conselho de beneméritos, que para mim, com raríssimas exceções, é um conselho de parasitas, porque eles é que sustentam tudo isso. Os conselheiros do Vasco são 140 ou 150, que foram eleitos com o Eurico, que eles só vão lá para votar o que o Eurico manda, eles não querem nem saber o que é. Esses são também os verdadeiros culpados do Vasco estar nessa situação. Tanto do Eurico, quanto dos conselheiros do Roberto e dos outros que passaram por lá. Então, meu amigo, se a torcida não agarrar o clube, não agarrar a instituição para tentar salvar, em muito pouco tempo o Vasco vai virar um Botafogo. Matar um Botafogo, o Botafogo hoje não é nada no cenário nacional, não é nada. O Botafogo já acabou há 20 anos atrás, que o Botafogo deixou de ser Botafogo. E isso pode acontecer com o Vasco. O clube que lança um plano de sócio-torcedor e não consegue botar mil sócios novos por mês. Está com os mesmos 12, 13 mil, a maioria já deixou de pagar e não decola, nenhum plano de sócio decola no Vasco. Com essa turma que está lá, ninguém vai entrar de sócio. O Grêmio acabou de botar agora, nessa reta final da Copa do Brasil, numa semana entraram 5 mil sócios. Numa semana entrou 5 mil novos sócios torcedores. E como alguém vai entrar de sócio para o Vasco, os grandes planos de sócio do Brasil, Grêmio, Internacional, Corinthians, Palmeiras, principalmente Palmeiras, por que deu certo? Será que a torcida deles é melhor que a nossa? Não. Porque todos eles, você pode ver que eles têm uma arena moderna, para 30, 40, 50 mil pessoas. E nós temos o quê? Ficamos escrevendo, nós temos estádio. Tudo bem, tem lá o São Januário, 80 anos que foi feito São Januário, e nunca na vida passou por uma reforma como teria que ter passado. Não com essa gestão, nem com a outra, nem com o calçado, nem com ninguém. Sempre com retoquinhos ali, puxadinho, um restaurante novo, um banheiro novo, uma privada nova e tal, e ficamos assim. Quem conhece São Januário, igual eu conheço, e anda lá por baixo das arquibancadas, por ali, vê que aquilo está totalmente destruído. Aquilo é uma arquitetura totalmente ultrapassada. Nada contra o estádio, ninguém quer destruir o estádio, mas precisa de uma reforma, uma grande reforma, para que sim, o sócio tenha ânimo, se anime a entrar de sócio para o clube e que seja bem tratado, porque o sócio hoje é tratado igual cachorro. Isso em todos os níveis, por todo esse presidente que está aí, pelo outro que passou, eles cagam e andam para o sócio. E para o torcedor, mais ainda. Então, meu amigo, a torcida tem que se unir, a torcida tem que se insurgir. Os mais velhos, os que têm um pouco mais de noção do que é Vasco, tem que tentar passar para essa garotada nova que isso que está aí nos últimos 16 anos não tem nada a ver com o Vasco. Hoje, para você tentar segurar um filho teu, um sobrinho, não é o meu caso, porque os meus conhecem bem o Vasco, já estão um pouco crescidos, mas um garoto de 10, 12 anos, você tem que pegar um vídeo da Mercosul, da Libertadores de 98, para mostrar para ele todo dia aquilo, e que ele não veja esses jogos da Série B, porque senão ele vai deixar de ser Vasco. Entendeu? O Vasco precisa voltar a ter ídolos. O Vasco precisa voltar a ter jogadores que tenham condições de vestir a camisa do Vasco. O Vasco não pode ter Leandrão vestindo a camisa do Vasco. Isso para citar um, tem uma opção deles aí. Então, meus amigos, quem tem que mudar o Vasco são os vascaínos. Esqueçam o Flamengo. Deixa o Flamengo para lá. Por mim, o Flamengo que se foda. Rivalidade com o Flamengo é no dia do jogo. Esqueça o Flamengo. Se ele está lá que não ganha, que não Vasco ganha desde 3 a 4, 5 jogos, isso não interessa. Vamos pensar no Vasco. Porque a situação está crítica. Não esperem que em 2017 o Vasco vai disputar alguma coisa. Copa do Brasil,
Libertadores, título brasileiro, esquece. Pode esquecer, porque eu chutei bola bem e sei que com esse time aí não vai a lugar nenhum. Hoje, na Série A, com esse time aí, o Vasco não encara a Ponte Preta, não encara a Chapecoense, não encara a Curitiba, não encara o Sport, não encara ninguém. Vai ficar ali brigando o ano que vem do 13º para baixo, no sufoco, de novo, para talvez não ser rebaixado. Tomara que essa tragédia não se abata pela 4ª vez sobre as cabeças dos vascaínos, que está bem sujeito a acontecer. A pessoa tem que ser realista e acabar definitivamente com essa porra de amor infinito, o sentimento não pode parar, e o meu amor, o meu primeiro amor, e o cacete, isso tem que acabar. A pessoa tem que se surgir, tem que cobrar todo dia, entendeu? Não é ficar comemorando vitórias contra Tupi, contra Bangu, que agora vai começar o Campeonato Carioca. Quem é que vai ver jogo Vasco e Tigres, Vasco e Resende, Vasco? Está sujeito o Vasco até ser tricampeão. Isso pode acontecer. Se o Flamengo e o Fluminense largarem o campeonato e forem disputar aquela liga lá, pirata que eles estão disputando, as possibilidades do Vasco ser tricampeão são grandes, porque não tem adversário, meu amigo. O campeonato carioca hoje é um verdadeiro campeonato de peladas também. Um campeonato falido, ridículo, que só serve para o famoso me engana que eu gosto, entendeu? O campeonato hoje no Brasil, além do nível técnico, não sei lá essas coisas também, mas é uma Série A, meu. E daí você partir para uma Libertadores, para uma Sul-Americana, para jogar jogos internacionais, para que o Vasco esteja na mídia. Se vai ganhar ou não é outra história. Para mim, eu digo aqui, sinceramente, nada contra quem gosta do basquete, quem gosta do remo, quem gosta do jogo de botão, o jogo de burrinha, lá, o caralho, jogo de dado. Isso para mim não me interessa. O cara fazer um time de basquete quando está no sufoco, passando vergonha na Série B, tentar desviar o foco para time de basquete, isso é só para trouxa, para mim não. O Vasco é futebol. Em primeiro lugar, futebol. Enquanto o Vasco não tiver um time de futebol à altura da sua camisa, à altura da sua tradição, o Vasco não vai se levantar. Tá difícil. Clube sem dinheiro, falido, totalmente falido, eu não sei onde é que eles vão arrumar dinheiro. O ano que vem, se vierem jogadores mais novos, vão vir jogadores de empresário, jogadores em final de carreira, jogadores que estão lá encostados na China, na Arábia, no Iraque, no Paquistão, no que eu parta. Esses jogadores é que vêm para o Vasco. Porque os melhores jogadores que tinham aí na Série B, e esses times da Chapecoense, Santa Cruz, o Palmeiras já pegou pelo menos 3 ou 4. O Corinthians também pegou. O Atlético pegou 2. Vai sobrar a baba do quiabo que vai ficar por aí. E quando ninguém quiser jogador nenhum, esses vêm para o Vasco. É assim que nós estamos há vários anos. Então, eu resolvi dar esse depoimento, deixei esperar o campeonato. Nada a comemorar para mim. Esse negócio de voltou, não faz mais do que obrigação. E não tenho nada para comemorar, porque eu tenho a preocupação do que vai acontecer daqui para frente. Então, se eu tiver ânimo e se tiver tempo, eu volto de vez em quando a fazer um programinha desse aí, só para ter o que fazer, porque agora não vai ter futebol, então a gente vai discutindo essas coisas que eu acho que são mais importantes do que ficar discutindo quanto vai ser o resultado do jogo, quem vai fazer o gol. Isso aí é coisa para a turma dos perucas, placar, palpite. A gente tem que discutir as coisas do Vasco, coisas que interessem a torcida, tentar abrir a cabeça da torcida para que foquem a sua cabeça no Vasco. Senão, meu amigo, o futuro do Vasco é negro. Um abraço a todos por ter me aturado a esses 15 minutos. Foi por causa de você que eu fiz aquele gol. Por causa de você a rede balançou. Mas foi por causa de você, menina, aquele gol